Vamos para a segunda parte das leis de Newton. Vamos fazer bastante exercícios. Após a cobrança de uma falta num jogo de futebol, a bola chutada acerta violentamente o rosto de um zagueiro. A foto mostra um instante em que a bola encontra-se muito deformada devido às forças trocadas entre ela e o rosto do jogador. Está aqui a foto no exato momento em que está havendo a interação. A respeito dessa situação, são feitas as seguintes afirmações. Para esse vídeo, dá um pause nele, leia essas alternativas e veja qual delas é a certa. Então, pause esse vídeo e não volte ainda enquanto você não lê todas elas. Vamos nessa, então? A alternativa correta, olha só qual é a número 1, a afirmação número 1, ou seja, a força aplicada pela bola no rosto, a força aplicada pela bola no rosto e a força aplicada pelo rosto na bola tem direções iguais. Até aqui tá certo? Tá certo. Sentidos opostos. Tem sentidos opostos? Tem. Tem intensidades iguais? Sim, agora há pouco eu falei que tem módulos iguais. Então, quando tem módulos iguais, significa dizer também que tem intensidades iguais. Porém, não se anulam. Sim, com certeza. O par, ação e reação, elas não se anulam. Então, por isso que apenas a afirmação 1 é a correta. Aí você vai ver que as outras estão erradas. Por exemplo, a força aplicada pelo rosto na bola é mais intensa do que a aplicada na bola pelo rosto? Não, isso já vai de encontro a essa primeira alternativa, primeira afirmação. 3. A força aplicada pelo rosto na bola atua durante mais tempo do que a aplicada pela bola no rosto? Não. É uma interação bilateral, então é imediato, é instantâneo. Então não tem nada de uma força atuar mais tempo do que a outra, não tem nada a ver. A força de reação aplicada pela bola no rosto é a força aplicada pela cabeça no pescoço? Não, isso daí também não, meus heróis. Isso daí é maconha, nada a ver. Vamos para a próxima? Certos automóveis possuem um recurso destinado a manter a velocidade do veículo constante durante a viagem. Então, certos automóveis possuem um recurso destinado a manter a velocidade do veículo constante durante a viagem. Supondo que em uma parte de uma estrada sem curvas, o veículo passe por um longo trecho em subida, seguido de uma longa descida, sempre com velocidade constante. Desprezando o efeito de atrito com o ar e supondo que o controle da velocidade é atribuído exclusivamente ao motor, considere as afirmações. Então, dessas afirmações, dá um pause aí no vídeo e veja qual que você marcaria a correta ou as corretas. Vamos nessa, então? A alternativa correta é a 2. Durante o percurso, a resultante das forças aplicadas sobre o automóvel é nula. Ou seja, por que que a resultante das forças aplicadas nesse automóvel aí é nula? Porque ele está em equilíbrio, ele está em velocidade constante. Quando ele está em velocidade constante, quando ele está em movimento retilíneo uniforme, isso significa dizer que ele está em equilíbrio, e o nome desse equilíbrio é equilíbrio dinâmico. Tá legal? Vamos para a próxima. Na figura acima, está representada uma pista sem atrito, em um local onde a aceleração da gravidade é constante. Os trechos T1, T2 e T3 são retilíneos. Então vamos localizar. Esse é o T1, esse é o T2, esse é o T3. E está bem aqui o corpo, está aqui a bolinha que ela vai descer e vai seguir aqui, tá? Essa trajetória, essa pista sem atrito. A inclinação T1 é maior do que a inclinação T3. Isso dá para a gente ver claramente. E o trecho T2 é horizontal. Dá para ver também que está horizontal aí. Um corpo é abandonado do repouso a partir da posição A. Foi justamente o que a gente viu agora há pouco.
Sobre as informações, afirma-se que a força resultante sobre o corpo, dá um pause aí nesse vídeo e veja qual alternativa você marcaria. Vamos nessa? A resposta correta é 1 e 3. Então veja só. Sobre as informações, afirma-se que a força resultante sobre o corpo é nula no trecho 2. Bom, aqui veja que ele vai seguir, né? Então, ele vai seguir com uma velocidade constante aqui, ele vai descer, e na horizontal ele vai estar com uma velocidade constante. Então a força resultante aí é nula. E o 2, mantém a sua direção e o seu sentido durante todo o movimento. Não, meus heróis, olha, aqui a direção da força resultante seria para cá. Olha a direção. Aí aqui a direção é 0, porque a resultante é 0. E a direção também aqui seguiria essa inclinação. Então veja que a direção e o sentido também não seria igual durante todo o movimento. Por isso que a 2 está errada. Outra. A força resultante é maior em módulo no trecho T1 do que no T3. Ou seja, a força resultante aqui é maior do que aqui. Mas por que é maior? Veja que eu coloquei uma observação que na afirmação 3, a força resultante será tão maior quanto maior for a aceleração. E a aceleração será maior no trecho mais íngreme. A aceleração será maior no trecho mais inclinado. Então, por isso que nesse trecho, pelo fato de estar mais inclinado, ele vai adquirir mais aceleração e, por causa disso, ele vai ter uma força resultante maior do que nesse trecho do T3. Julgue as assertivas a seguir a respeito das leis de Newton. Então, aqui, meus heróis, dá um pause aí no vídeo, seguindo aquele mesmo esquema, e veja qual que você marcaria aí. Vamos nessa? É possível haver... A alternativa correta, no caso, é aqui. As certas são 1, 2 e 3. Olha só. É possível haver movimento na ausência de força? Sim, a gente viu ao longo dessas outras alternativas, nas outras questões, que sim. Nós temos, mesmo na ausência de força, nós temos o movimento. Que movimento é esse? Um movimento de retilíneo uniforme, na velocidade constante. 2. É possível haver força na ausência de movimento? É possível haver força na ausência de movimento? Sim, também. Olha aqui, nós temos esse celular aqui. Então, esse celular, em relação à minha mão, ele está em movimento ou está em repouso? Então, em relação à minha mão, está em repouso. Mas tem força aí, pelo fato de estar em repouso, tem força? Tem. Tem a força gravitacional, que sempre aponta para baixo. Tem essa força aqui, que está interagindo nos meus dedos. Então, significa dizer que a alternativa assertiva 2 está correta. É possível haver força na ausência de movimento. 3. A força que impulsiona um foguete é a força dos gases de escape que saem da parte traseira do foguete, à medida que o foguete expele os gases para trás. Aí está certo, por quê? Porque enquanto o foguete expele os gases para baixo, ao mesmo tempo, pela força da ação e reação, o foguete vai subindo. Então, os gases tem a explosão para baixo e essa explosão empurra o foguete para cima. Por isso que a assertiva 13 está correta. Um par de forças de ação e reação sempre atua no mesmo corpo? Opa, aqui não. Aqui você está vendo que é maconha. Nada a ver isso daqui, tá? O par ação e reação sempre atua em corpos diferentes. Então, meus heróis,
daqui a pouco vamos passar para a parte 3. Aguardo vocês.